aí eu comecei a planejar. Onde eu quero ir? Aí eu comecei, cara, eu quero ir pra Tailândia. Aí eu pesquisava, olhava o preço das passagens, falei, tá caro, acho que não dá pra ir. Aí eu vim encurtando. Não, Europa é um lugar maneiro pra ir, agora é hora de ir pra Europa. Aí eu olhava lá o euro naquela época, já via até uns 3, 4 reais, falei, acho que isso aí não vai dar. Também não tinha tempo, né, tava trabalhando. E aí eu fui encurtando. México e tal, legal. Pô, mas México algumas coisas ainda são dolarizadas, apesar de ser o peso lá e tal. Vou pra Cancún lá. Pô, mas olhei bem o orçamento, passagens, não vai dar. Cara, eu fui encurtando porque estava chegando o recesso de final do ano. Eu fui encurtando tanto que acabei na Ilha Grande. Aqui perto. Se eu encurtasse mais um pouquinho, eu ia parar em Madureira. E não tinha a condição do salário baixo e sem tempo... na famosa corrida dos ratos, né? Quem leu aí Pai Rico, Pai Pobre, sabe o que eu tô falando, a corrida dos ratos. E aí eu falei, cara, aí vem aquela parte de introspecção, o que eu tô fazendo? Até tu pensa, por que eu saí do quartel? Não, mas eu saí, não quero voltar. E não podia voltar também. Eu falei, cara, e se eu pudesse conhecer o mundo todo numa tacada só? Eu ia gastar muito menos com passagem. Eu pensei, será que alguém já fez isso? Aí na época eu dei um Google, porque não tinha inteligência artificial na época. Se fosse inteligência artificial, hoje em dia eu botava um plano. Crie pra mim um plano mirabolante pra Volta ao Mundo, mas vamos lá. Aí eu botei no Google, Volta ao Mundo, tal, 2 anos, alguma coisa assim. Eu já tinha cara que já tinha feito, já tinha cara que já tava 5 anos rodando, já tinha blog, com todo o roteiro detalhado, com tudo, pra onde tu ia, com qual ônibus, qual é a dica, pra onde eu vou. Falei, cara, que negócio aqui, cara. E aí fui com aquilo pilhado pra casa. Falei com a patroa, mulher, falei brincando assim, vamos dar a volta ao mundo? Na hora, ela falou, vamos. Da primeira vez que a gente tava com 1 mês de namoro, eu falei, vamos viajar por 5 países por 20 dias? Ela falou, vamos. E agora de novo, vamos. Eu falei, vamos? Vamos, cara, o que tu tem a perder? Aí eu falei, é verdade. Aí ela falou ainda assim, o que tu tem a perder? Tu acabou de perder a sola do sapato. Aí essa história do sapato foi uma semana antes que eu tinha voltado lá da Carioca, peguei uma enxurrada no Rio de Janeiro, a pavuna tava lagada e eu cheguei em casa sem a sola do sapato. O sapato arrebentou. Cheguei em casa humilhado, molhado de terno, sem a sola do sapato. Aquilo ali foi o suprassumo da humilhação. Mas aquilo ali é aquelas coisas que acontecem pra você dar aquela virada de chave. Eu falei, caraca, o que eu tô fazendo na minha vida? E a partir dali, daquele momento em diante, a gente decidiu, eu vou dar a volta ao mundo, e a partir dali foi só esse planejamento. Eu sempre fui um cara que sempre planejou muito, e aí eu tracei metas e objetivos, planejamento, o que eu vou fazer, quanto que o dinheiro eu tenho. Eu ainda tinha dinheiro guardado, aquele dinheiro que eu saí do quartel, e aí eu tracei um plano. Quanto que eu podia gastar por dia, sabia que eu não tinha dinheiro suficiente para ficar em hotel, sem condições. E aí eu fui buscando ferramentas para... suprir a necessidade de dinheiro, porque tempo relativamente eu tinha todo o tempo do mundo. Ia pedir demissão. Aí eu achei um aplicativo na internet que eu podia ficar na casa das pessoas de graça. Tentei fazer carona no início para economizar, mas demorava muito tempo na estrada pedindo carona. E assim eu fui. Começamos pela porta de casa, pedi exoneração lá do meu trabalho, demos aquela volta na Ilha Grande, ainda conhecemos um espanhol no meio do caminho que no futuro recebeu a gente em Barcelona. E assim a gente saiu pela porta de casa, Rio de Janeiro, fomos pra estrada, lá pra Dutra, e pedimos carona até Minas. E aí a gente de cara já começou no perrengue. Demorou 2 horas pra pegar uma carona. Ali a gente já mudou todo o planejamento. Tipo, não vai dar pra pegar carona. Vamos de ônibus. Aí, cara, dá pra ir de ônibus? Dá. Aí a gente começou a pagar e ir de ônibus e ir ficando na casa das pessoas. Ou ficava pelo aplicativo, ou ficava do pessoal que eu conhecia do quartel. Eu me formei numa turma de 300 pessoas, espalhadas pelo Brasil todo, nos quartéis do Brasil todo. E eu ia ficando na casa de conhecidos, parentes meus ou da minha esposa, e quando eu não tinha conhecido na cidade, eu usava o aplicativo. Aí isso dentro do Brasil ainda? Isso dentro do Brasil. E aí como é que foi parar em 62 países ainda que faltavam? Deixa eu só fazer uma pergunta, porque assim, essa ideia de bed and breakfast, né? Tipo, o Airbnb, ele foi criado justamente nisso daí, de pessoas oferecerem, tipo, o sofá da casa delas para viajantes que querem rodar o mundo. Só que eu não acho isso tão comum aqui no Brasil. Não conhecia, tipo, um aplicativo, por exemplo. Caraca, Airbnb, B&B é Bed and Breakfast? Pô, não sabia, que maneira. Mas não foi o Airbnb que eu usei. Então... O que eu usei foi o Couchsurfing, é outro aplicativo. O Airbnb é pago. Esse Couchsurfing é de graça.
Entendi. E aí as pessoas... E esse funciona bem aqui no Brasil, tipo, tem bastante lugar. Eu acredito que sim, eu não sei como é que tá hoje, porque a plataforma foi vendida e tal, mudou muito. Hoje em dia tem uma taxa anual que tu paga, alguma coisa assim de $50, na época era gratuito. Mas ela foi criada para ser uma grande comunidade. Para pessoas, por exemplo, eu sou brasileiro, eu tô estudando inglês, eu quero treinar o meu inglês, e aí eu abro esse aplicativo para receber um cara de origem de língua inglesa para eu treinar. Ou francês, ou alemão, etc. Tipo um intercâmbio mesmo, Tipo um intercâmbio, mas pela nossa experiência... A gente ficou em mais de 100 casas diferentes pelo mundo todo, inclusive China, etc. Eu defini um padrão. Ou era isso, pessoas que queriam aprender a falar inglês, ou português, ou espanhol, alguma coisa. Mas a grande maioria das vezes eram pessoas introspectivas, sozinhas, solitárias, que queriam fazer realmente amizade. Amizade. É mesmo? Amizade. Pessoas que viviam sozinhas com gato. Várias histórias com gato. Dormia junto com o gato. Era o quê? Pessoas mais idosas, geralmente? Não, às vezes tinha jovens. E em que países você notou mais isso? Todos. Ou às vezes eram pessoas que já eram acostumadas a viajar. E usavam a plataforma para os dois lados. Recebia, mas também quando viajava ficava. Também eram pessoas que realmente era uma comunidade que adorava ajudar viajantes, assim. E claro, a comunidade ela se protegia, porque, por exemplo, poderia acontecer uma coisa errada, poderia roubar a casa de alguém roubar a minha casa, sim. Só que ele vai fazer isso uma vez. Você denuncia ele, você dá uma referência negativa, ele é expulso da plataforma e não tem como é no Airbnb também. Então. Sim. Mas vamos lá, nessa timeline aí, você começou pegando carona, subindo a Dutra pelo Brasil, saiu do Brasil e foi pra onde? Aí eu fiz todo o Nordeste brasileiro, desci pro centro do Brasil, até o Tocantins, Jalapão, subi, peguei Belém, atravessei Belém até Manaus de barco, por dentro da Amazônia. Aí de Manaus eu subi pra Venezuela. Meu primeiro país dessa viagem de volta ao mundo, que durou quase 2 anos, foi a Venezuela. A Venezuela enfrentando uma braba, ainda tá na braba, né? Mas estava com uma inflação altíssima. Eu cheguei lá na fronteira, troquei R$20. O cara me deu um pataco de dinheiro desse tamanho, assim. E aí eu peguei aquele pataco de dinheiro e falei, tô rico aqui na Venezuela. Mas eu usei aquele pataco para comprar meia dúzia de pão lá. E paguei a diária do hotel também e tal. E aí lá eu subi o Monte Roraima, muito maneiro e tal. E ficamos, acho que 14 dias cruzamos, né? Fomos até o litoral da Venezuela, no Caribe, e voltamos pela Colômbia. Aí, apesar de estar em crise, a gente estava bem, porque o câmbio favorecia muito. Eu comi lagosta lá por R$20 um prato, lagosta para 2 pessoas. A cerveja era 50 centavos, uma garrafinha long neck, 50 centavos, tudo muito barato. Então a viagem rendeu muito ali. E aí, fomos roubados, né? Normal. Lá tem uma violência exacerbada, tanto por parte do povo quanto dos militares, que são a polícia. E fomos roubados pelos nossos guias que nos levaram para o Monte Roraima. Caraca. Tinha dólares lá, dei mole, deixei na barraca e sumiu. E depois daquilo, botei na pochete, nunca mais tirei de perto de mim os passaportes e os dólares sempre comigo. Para onde eu ia, eu levava. E aí a gente fez para a Colômbia. Entrou na Colômbia, conheci a Colômbia. Aí da Colômbia a gente ia subir pra América Central. Mas daí surgiu uma possibilidade na época, era 2017. Eu sou gremista, torcedor do Grêmio. E o Grêmio tava jogando a Libertadores aquele ano e ele ia jogar no Equador, contra o Barcelona de Guayaquil. Aí eu desci, fui ver o jogo. Aproveitei para abastecer meu estoque de erva mate. Não é outra erva mate, que eu tomo chimarrão, levei chimarrão junto. Aí os gaúchos me completaram meu estoque de erva. E aí eu segui a viagem dali, Equador. Aí da Colômbia pro Panamá, não existe estrada. Isso eu já sabia porque eu tinha pesquisado antes. Mas muitas pessoas não sabem. As pessoas acham que dá pra ir de carro daqui até os Estados Unidos. Não dá. Entre a Colômbia e o Panamá tem uma selva densa que não existe estrada. É mesmo? Não existe. Só existe trilha por dentro ali, a pé, que é cheio de narcotraficante ali dentro. E aquilo ali, pelo que o pessoal me comentou lá da região, é uma pressão dos Estados Unidos que realmente não exista estrada. Porque senão, imagina, se a fronteira hoje dos Estados Unidos com o México já é aquela loucura, imagina vindo todo mundo da América do Sul junto. Então não existe estrada, você não pode ir de carro. Claro, pode, você vai até o litoral da Colômbia, coloca o seu carro dentro de um container e aí o barco te leva até o Panamá. Foi assim que a gente fez. A gente chegou ali por Cartagena, um pouquinho mais para baixo ali, foi num porto, pegou uma lanchazinha e foi até o Panamá. E aí a gente seguiu viagem por terra até chegar no México.
Aí a gente fez todos os países ali da América Central, Panamá, Costa Rica, todos uns países pobrezinho ali, Guatemala, Nicarágua, até chegar no México. Aí no México a gente pesquisei a passagem mais barata que tinha pra sair dali pra ir pra Europa. A gente não foi pros Estados Unidos porque a gente tentou o visto aqui no Brasil e não conseguiu, negaram. Não falo por quê, visto dos Estados Unidos é assim. E aí, no México, a gente chegou muito cedo. A gente chegou 3 meses antes do voo. Eu comprei um voo pra justamente chegar lá após o fim do inverno. Eu não queria passar frio lá na Europa. Sim. Porque também tudo é fechado, a luz solar é menor e tal, enfim. Aí eu fiquei no México trabalhando. Eu fiquei um mês conhecemos todas as cidades turísticas do México. Fomos para um lado, por Acapulco e tal, e depois descemos até Cancún. O voo ia sair de Cancún pra Bélgica. Só que daí tá 3 meses. Aí 1 mês a gente ficou na casa de uma amiga da minha esposa, que era brasileira e estava morando numa cidade lá perto do deserto, lá perto da fronteira com os Estados Unidos. E eles eram personal trainer. E aí eles conseguiram inúmeros empregos pra gente. A gente trabalhou com faxina de academia. À noite eu era barman e a minha esposa atendia na choperia que tinha lá. Era babá da criança, cortava grama. Passou o mês inteiro trabalhando que nem um louco para no final do mês ganhar R$1.000. Assim era a vida lá no México. A gente ganhou uma grana e daí desceu para Cancún, chegou cedo ainda em Cancún. E aí a gente ficou 1 mês em Cancún trabalhando num hotel, num hostel, em troca de hospedagem. Trabalhava durante 3 dias e podia folgar os outros 4 e ficava hospedado no hotel em troca do trabalho e o café. Aí de lá você foi pra Europa? Aí lá nós fomos pra Europa. Foi pra qual país primeiro? A gente chegou na Bélgica e aí conheceu a Bélgica, passou rapidinho pela França, mas não foi pra Paris e foi pra Londres. Aí conhecemos os primeiros países ali, foi Londres, Irlanda do Norte, aqueles lugares. E aí além da Europa, o que mais que você fez? Você foi pra Ásia também? Sim, aí eu fiz a Europa inteira, aí deu uma puxada pro Marrocos, ali pertinho, né? Marrocos é perto que é na África. Conhecemos a cultura muçulmana lá. Voltamos pra Europa tudo igual, né? Cheio de castelo e igreja. E depois fomos pra Rússia e atravessamos a Rússia de trem. Até chegar na Mongólia. A Rússia a gente foi pela Sibéria, para aquele trem transiberiano. Passamos 8 dias viajando dentro de trem. Ia para uma cidade, conhecia a cidade, no outro dia embarcava. Até descemos para a Mongólia, até chegar na China, na Ásia. E aí depois disso, voltou pro Brasil? Não, aí na China a gente ainda conheceu o Sudeste Asiático. E ali, quando cheguei na Tailândia, começou aquele burburinho de me chamar para o concurso público aqui. Me colocaram no grupo no WhatsApp, falaram, os excedentes de uma prova que eu tinha feito para perito papiloscopista. Na época a minha nomenclatura era papiloscopista. Eu tinha feito essa prova da polícia aqui do Rio de Janeiro, e eu tava de excedente. E aí naquele ano chamaram. Quando eu já tava com 1 ano e 9 meses viajando direto, eu tava lá na Tailândia, eu continuei a viagem ainda por Índia e Nepal. Quando eu tava lá no Nepal, eu liguei pra um cara daqui, cara, vai chamar mesmo? É isso aí mesmo? Não, eu tô aqui na sala do delegado, chefe de polícia, vai chamar, vem, a academia de polícia vai começar semana que vem, volta. Aí eu voltei pro Brasil pra tomar posse nesse concurso onde estou até hoje.